A tecnologia está em toda parte nas nossas vidas hoje. A gente acorda com o despertador do celular. Usa o computador para trabalhar e para se divertir. Carros, trens e aviões levam a gente para lugares distantes. São todas ferramentas que nós, seres humanos, criamos. Para muitos de nós, é difícil imaginar um dia sem esses ajudantes. Eles se tornaram extensões da nossa mente e do nosso corpo. A gente depende deles para ter informação, para se conectar e até para se sentir mais confortável. Essa dependência mostra o quanto a tecnologia se entrelaçou na história da humanidade. A velocidade com que tudo muda é impressionante. O que era ficção científica poucas décadas atrás, hoje é comum. Pensa na internet. Ela conecta bilhões de pessoas instantaneamente. Ou pensa nos celulares. São computadores potentes que a gente carrega no bolso. Essas mudanças aconteceram em pouco tempo. Esse progresso rápido molda nossas expectativas. A gente já espera que surjam novidades incríveis a todo momento. Essa expectativa constante por inovação é uma marca da nossa era, uma característica que define a vida moderna. E isso impulsiona ainda mais o desenvolvimento. Essa integração profunda da tecnologia traz muitas coisas boas. Pode deixar a vida mais fácil e mais confortável. Nos ajuda a resolver grandes problemas. Podemos curar doenças que antes eram fatais. Podemos produzir mais alimentos para mais gente. Podemos aprender sobre o universo de formas que nossos antepassados nem sonhavam. O poder que a tecnologia nos dá é imenso. Ela nos permite remodelar nosso mundo e até a nós mesmos. Esse poder é uma grande conquista da engenhosidade e da cooperação humana ao longo de muitas gerações. Mas esse poder também traz novas questões. Traz novos desafios que precisamos enfrentar. Se a tecnologia muda tão rápido, como a gente acompanha? O que acontece com as pessoas que ficam para trás nessas mudanças? Como a gente garante que as novas tecnologias sejam usadas para o bem e não para o mal? Não são perguntas fáceis. Elas exigem que a gente pense com cuidado sobre o futuro que estamos construindo. O futuro não é algo que simplesmente acontece com a gente. É algo que criamos com nossas escolhas de hoje. Para entender os próximos 60 anos, a gente precisa olhar para trás. A história nos mostra padrões nas mudanças tecnológicas. A revolução agrícola mudou como os humanos viviam. As pessoas se estabeleceram e construíram vilas, depois cidades. A revolução industrial trouxe máquinas e fábricas. Isso mudou o trabalho, a sociedade e o meio ambiente. Cada grande mudança trouxe benefícios e problemas. Essas revoluções não foram só sobre novas ferramentas, foram sobre novas formas de viver e pensar. Elas remodelaram as sociedades humanas desde a raiz. O ritmo dessas revoluções parece estar acelerando. A agricultura levou milhares de anos para se espalhar. A revolução industrial levou alguns séculos para se desenrolar globalmente. A revolução da informação, impulsionada por computadores e pela internet, levou apenas algumas décadas. Essa aceleração em si é uma tendência chave. Isso sugere que as mudanças nos próximos 60 anos podem ser ainda mais dramáticas do que o que já vimos. Estamos surfando uma onda de progresso acelerado. Isso significa que temos menos tempo para nos adaptar a cada nova realidade. Uma lição importante da história é que fazer previsões é complicado. No passado, as pessoas muitas vezes imaginaram o futuro de forma errada. Talvez previram carros voadores, mas não imaginaram a internet. Ou focaram em um tipo de mudança e ignoraram outras. Isso porque novas tecnologias se combinam de formas inesperadas. Elas também interagem com a cultura, a política e a economia em ciclos de retroalimentação complexos. Então, quando olhamos para os próximos 60 anos, precisamos ser humildes. Estamos esboçando possibilidades, não certezas. Nossas visões são moldadas pelo nosso entendimento de hoje. Outra lição é que a tecnologia é uma ferramenta. Ela não é inerentemente boa nem má.
Um martelo pode construir uma casa ou ser usado como arma. A energia nuclear pode abastecer cidades ou destruí-las. O mesmo vai valer para as tecnologias do futuro. Inteligência artificial, engenharia genética e outras ferramentas poderosas vão oferecer escolhas. Os resultados vão depender da sabedoria que aplicarmos. As escolhas humanas, os valores humanos e a governança humana vão determinar o impacto desses novos e poderosos instrumentos. Em 60 anos, a área da saúde provavelmente será bem diferente. Hoje, a gente trata as doenças depois que elas aparecem. No futuro, a medicina vai focar mais na prevenção e no aprimoramento. Imagine sensores minúsculos dentro do nosso corpo. Esses sensores poderiam monitorar nossa saúde constantemente. Poderiam detectar doenças como o câncer no estágio inicial, quando são mais fáceis de curar. Esse fluxo constante de dados poderia dar aos médicos e sistemas de IA uma visão incrível da saúde individual, levando a uma medicina verdadeiramente personalizada. A engenharia genética terá um papel muito maior. Já estamos aprendendo a editar genes para curar doenças hereditárias. Até 2085, essa tecnologia poderá estar muito mais avançada. Poderemos ser capazes de corrigir predisposições genéticas para doenças comuns, como problemas cardíacos ou Alzheimer. Isso poderia levar a vidas mais longas e saudáveis para muitas pessoas. Mas também levanta grandes questões éticas. Deveríamos usar essa tecnologia para aprimorar capacidades humanas além do que é considerado normal? Qual é o limite? A medicina regenerativa também vai avançar bastante. Criar órgãos novos em laboratório a partir das células do próprio paciente pode se tornar rotina. Isso eliminaria a necessidade de doadores de órgãos e o problema da rejeição. Imagine substituir um coração ou fígado danificado por um novinho em folha, funcionando perfeitamente. Terapias com células-tronco poderiam reparar tecidos danificados em todo o corpo, desde lesões na medula espinhal até problemas de visão. Isso poderia mudar drasticamente como vemos o envelhecimento e as lesões, tratando-os como condições a serem ativamente gerenciadas e revertidas. A mente também será um foco principal. Entender o cérebro é um dos maiores desafios da ciência. Em 60 anos, poderemos ter ferramentas muito melhores para diagnosticar e tratar problemas de saúde mental. Interfaces cérebro-computador, inicialmente desenvolvidas para pessoas com paralisia, poderiam ter aplicações mais amplas. Talvez nos ajudem a entender e gerenciar condições como depressão ou ansiedade de forma mais eficaz. A própria definição de bem-estar mental pode evoluir à medida que nossa capacidade de interagir com o cérebro melhora, abrindo novos caminhos para a saúde cognitiva. A nanotecnologia será um pilar da medicina do futuro. Imagine robôs microscópicos, menores que uma célula sanguínea, circulando na sua corrente sanguínea. Esses nanorobôs poderiam ser programados para realizar tarefas específicas. Eles poderiam identificar e destruir células cancerígenas uma por uma, deixando as células saudáveis intactas. Isso seria uma revolução em comparação com os tratamentos atuais contra o câncer, como a quimioterapia, que muitas vezes prejudicam o corpo todo. Essas maquininhas minúsculas também poderiam reparar tecidos danificados em nível celular. Esses nanorobôs também poderiam funcionar como um sistema imunológico avançado. Poderiam ser projetados para detectar e neutralizar vírus ou bactérias instantaneamente. Isso poderia significar o fim de muitas doenças infecciosas. Pandemias como as que vimos na história poderiam se tornar coisa do passado. Seus nanorobôs internos patrulhariam constantemente seu corpo, garantindo que os patógenos fossem eliminados antes de causar doenças. Isso poderia levar a uma nova era de saúde robusta, onde infecções comuns não seriam mais uma ameaça à vida humana. Além de combater doenças, a nanomedicina também poderia ajudar no diagnóstico.
engolir uma pílula com nanorobôs poderia fornecer um escaneamento interno completo do seu corpo. Esses nanorobôs poderiam coletar dados sobre sua bioquímica, função dos órgãos e até mesmo sua atividade neural. Essa informação seria transmitida sem fio para o seu médico ou para uma IA de saúde. Isso permitiria um monitoramento de saúde incrivelmente detalhado e personalizado, muito além do que é possível com as tecnologias de imagem atuais, como ressonância magnética ou tomografia computadorizada. A detecção precoce se tornaria extremamente precisa. O desenvolvimento dessa nanomedicina avançada exigirá a superação de muitos desafios. Precisamos garantir que esses nanorobôs sejam seguros e não causem danos indesejados. Como controlamos bilhões de máquinas minúsculas dentro de um corpo humano? E se eles derem defeito? Também há questões de custo e acesso. Esses tratamentos avançados estarão disponíveis para todos ou apenas para os ricos? A promessa é enorme, mas um desenvolvimento cuidadoso e diretrizes éticas serão cruciais para que a nanomedicina beneficie toda a humanidade. Seção 5. Jornadas redefinidas. Das ruas automatizadas às estradas estelares. O transporte em 2085 será bem diferente do de hoje. Veículos autônomos provavelmente vão dominar nossas estradas. Carros, caminhões e ônibus vão se guiar sozinhos usando IA avançada e redes de sensores. Isso poderia tornar o transporte muito mais seguro, já que o erro humano é uma das principais causas de acidentes. Também poderia fazer o trânsito fluir melhor, reduzindo o congestionamento nas cidades. As pessoas poderão usar o tempo de viagem para trabalhar, relaxar ou se divertir, em vez de se concentrar em dirigir. O próprio conceito de motorista pode se tornar arcaico. Viagens de alta velocidade na Terra também serão transformadas. Imagine sistemas de Hyperloop conectando grandes cidades. Esses sistemas envolveriam cápsulas viajando a velocidades quase supersônicas por tubos a vácuo. Uma viagem que hoje leva horas de trem ou avião poderia ser feita em minutos. Isso faria o mundo parecer menor e mais conectado. Poderia mudar onde as pessoas escolhem morar e trabalhar, permitindo uma maior descentralização da população para longe das megacidades superlotadas, mantendo o fácil acesso aos centros urbanos. Além da Terra, as viagens espaciais podem se tornar mais acessíveis. 60 anos é muito tempo em termos de desenvolvimento tecnológico. Poderemos ver assentamentos humanos permanentes na Lua ou até em Marte. O turismo espacial, talvez para hotéis em órbita, poderia ser uma realidade para alguns. Os recursos do sistema solar, como asteroides ricos em minerais, poderiam ser ativamente minerados. Essa expansão para o espaço apresentará novos desafios e oportunidades para a humanidade. Vai testar nossa capacidade de adaptação a ambientes extremos e de governar novas fronteiras. As fontes de energia para essas novas formas de transporte também serão cruciais. Provavelmente veremos uma dependência muito maior de energia limpa. Veículos elétricos serão a norma, movidos por baterias avançadas ou células de combustível de hidrogênio. Os sistemas de transporte público serão altamente eficientes e movidos por fontes renováveis. Para viagens espaciais, novas tecnologias de propulsão serão necessárias para tornar as jornadas mais rápidas e eficientes. A transição para longe dos combustíveis fósseis será essencial não apenas para o transporte, mas para a saúde do planeta. Seção 6. A teia em evolução. Nossos nervos digitais se expandindo. A internet de 2085 estará muito mais integrada ao nosso ambiente e até aos nossos corpos. Hoje, acessamos a internet por meio de telas. No futuro, o mundo digital e o mundo físico poderão se fundir de forma mais fluida. A realidade aumentada, ou RA, poderia sobrepor informações digitais à nossa visão do mundo real através de óculos ou lentes de contato inteligentes.
Imagine ver direções de navegação diretamente no seu caminho, ou informações sobre um prédio histórico só de olhar para ele. Isso poderia criar uma experiência da realidade mais rica e interativa. A realidade virtual, ou RV, também se tornará muito mais imersiva e realista. Poderia ser usada para entretenimento, educação, trabalho e interação social. As pessoas poderiam passar um tempo considerável em mundos virtuais indistinguíveis da realidade. Esses mundos poderiam oferecer experiências impossíveis no mundo físico. Essa imersão profunda levantará questões sobre a natureza da realidade e da conexão humana. Como vamos equilibrar nossas vidas entre os planos físico e virtual da existência? A forma como nos comunicamos continuará a evoluir. A tradução com IA poderia fazer as barreiras linguísticas desaparecerem completamente. Você poderia ter uma conversa fluente com alguém que fala outra língua, com tradução em tempo real. Avatares digitais, representações super-realistas de nós mesmos, poderiam interagir em espaços virtuais. Esses avatares poderiam até ser capazes de expressar emoções com nuances. Isso poderia mudar a natureza da interação social, facilitando a colaboração e a conexão global, mas talvez também levando a novas formas de mal-entendidos ou enganos. No entanto, esse mundo hiperconectado também apresentará desafios significativos. A privacidade dos dados será uma preocupação ainda maior quando grande parte de nossas vidas for mediada digitalmente. As ameaças de cibersegurança poderiam se tornar mais graves, podendo atingir não apenas nossos dispositivos, mas nossa própria percepção da realidade através de RA ou RV. Garantir que o futuro digital seja seguro, justo e respeite a autonomia humana será uma tarefa importante para as sociedades. A governança desses vastos espaços digitais exigirá novas leis e cooperação internacional. Seção 7. A ascensão das mentes artificiais IA na trama da vida. A inteligência artificial, ou IA, será uma tecnologia definidora dos próximos 60 anos. Até 2085, os sistemas de IA poderão ser muito mais capazes e integrados em quase todos os aspectos da vida. Já vemos IA em coisas como algoritmos de recomendação e assistentes de voz. No futuro, a IA poderá gerenciar sistemas complexos como infraestrutura urbana, redes elétricas e cadeias de suprimentos globais. Poderia fazer descobertas científicas, compor música ou até mesmo escrever softwares complexos. Suas capacidades de resolução de problemas podem superar o intelecto humano em muitas áreas. Robôs, movidos por IA avançada, se tornarão comuns em casas, locais de trabalho e espaços públicos. Não serão apenas robôs industriais em fábricas. Poderemos ver robôs humanoides ajudando idosos, ensinando crianças ou realizando trabalhos perigosos. Robôs de companhia poderiam oferecer interação social para quem se sente sozinho. A relação entre humanos e robôs vai evoluir, levantando questões sobre companheirismo, trabalho e até conexão emocional. Precisaremos definir os papéis e direitos dessas máquinas inteligentes. O desenvolvimento da inteligência artificial geral, ou IAG, uma IA com habilidades cognitivas semelhantes às humanas, é uma possibilidade dentro desse período. Se a IAG for alcançada, seria um evento monumental na história da humanidade. Uma IAG poderia aprender e raciocinar em uma ampla gama de tarefas, potencialmente levando a uma explosão de novas descobertas e tecnologias. No entanto, criar algo mais inteligente do que nós também acarreta riscos profundos. Como garantimos que a IAG se alinhe com os valores e objetivos humanos? Essa é talvez a questão mais importante para o futuro da IA. As implicações éticas da IA avançada são enormes. O viés em sistemas de IA, se não for corrigido, poderia perpetuar e ampliar as desigualdades sociais existentes. As decisões tomadas pela IA em áreas como justiça criminal ou saúde poderiam ter consequências que mudam vidas.
precisaremos de estruturas éticas robustas e mecanismos de supervisão para guiar o desenvolvimento e a implementação da IA. O futuro com IA não é apenas sobre capacidade tecnológica, é sobre sabedoria, responsabilidade e garantir que essas ferramentas poderosas sirvam aos melhores interesses da humanidade. Seção 8. Metamorfose social. Trabalho, aprendizado e ser humano. Os avanços tecnológicos dos próximos 60 anos vão remodelar profundamente a sociedade. O mercado de trabalho, por exemplo, passará por uma transformação gigantesca. Muitos trabalhos atualmente feitos por humanos, especialmente aqueles com tarefas repetitivas, poderão ser automatizados por IA e robôs. Isso inclui funções na manufatura, transporte, atendimento ao cliente e até mesmo algumas profissões de escritório. Isso poderia levar a um aumento da produtividade e da riqueza, mas também a um desemprego em massa se novas funções não forem criadas ou se as sociedades não se adaptarem. A educação precisará mudar para preparar as pessoas para essa nova realidade. O aprendizado contínuo se tornará essencial. As pessoas talvez precisem se requalificar e aprimorar suas habilidades várias vezes ao longo de suas carreiras. Os sistemas educacionais poderão focar mais no desenvolvimento de habilidades unicamente humanas, como criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional e colaboração, habilidades que a IA pode ter mais dificuldade em replicar. O aprendizado personalizado, talvez guiado por tutores de IA, poderia atender às necessidades e ritmos individuais, tornando a educação mais eficaz e acessível. A interação humana e as estruturas comunitárias também podem ser afetadas. À medida que mais interações migram para o online ou para mundos virtuais, a natureza da comunidade pode mudar. Embora as ferramentas digitais possam conectar pessoas através de grandes distâncias, há preocupações sobre a qualidade dessas conexões e o potencial de isolamento social. A facilidade de criar conteúdo deepfake e as bolhas de informação personalizada também podem desafiar a coesão social e a confiança. Precisamos promover ativamente conexões genuínas e um entendimento compartilhado nesse novo cenário. O próprio conceito do que significa ser humano pode ser questionado. Com engenharia genética, interfaces cérebro-computador e IA avançada, as linhas entre humano, máquina e biologia podem se confundir. Poderemos ter o poder de aprimorar nossas habilidades cognitivas e físicas. Isso levanta questões filosóficas sobre identidade humana, propósito e nosso lugar no universo. Não são apenas questões tecnológicas. São questões profundamente humanas que exigirão uma ampla discussão social e uma cuidadosa consideração dos nossos valores. Seção 9. Traçando o rumo. Sabedoria para um futuro acelerado. A jornada para os próximos 60 anos de evolução tecnológica promete ser extraordinária. Exploramos transformações potenciais na saúde, transporte, comunicação e inteligência artificial. Esses avanços têm o potencial de resolver alguns dos problemas mais antigos da humanidade: doenças, escassez e talvez até as limitações da nossa própria biologia e inteligência. A promessa de uma existência humana mais longa, saudável e capaz é um motor poderoso para essa inovação incansável. Estamos à beira de possibilidades com as quais as gerações anteriores só podiam sonhar. No entanto, essa jornada não é isenta de perigos. Cada nova tecnologia poderosa traz consigo desafios sociais e éticos complexos. O risco de mau uso, consequências não intencionais e o aumento das desigualdades são muito reais. A própria velocidade da mudança pode ser desorientadora, dificultando a adaptação de indivíduos e sociedades. À medida que desenvolvemos poderes quase divinos de criação e transformação, precisamos também cultivar a sabedoria e a responsabilidade para usar esses poderes com prudência.
Isso exige mais do que apenas habilidade científica ou de engenharia. Exige uma profunda reflexão ética. Preparar-se para este futuro não é tarefa apenas de cientistas ou formuladores de políticas. É uma responsabilidade coletiva. Precisamos promover o entendimento público dessas tecnologias e suas implicações. Precisamos de discussões abertas e inclusivas sobre o tipo de futuro que queremos construir. Os sistemas educacionais devem se adaptar para equipar as futuras gerações com as habilidades e o conhecimento para navegar em um mundo em rápida mudança. A cooperação internacional será essencial para enfrentar desafios globais, como a segurança da IA ou a governança da engenharia genética. No fim das contas, o futuro da tecnologia não está predeterminado. Ele será moldado pelas escolhas que fizermos hoje e nos próximos anos. Podemos escolher ser observadores passivos ou participantes ativos na construção de um futuro que não seja apenas tecnologicamente avançado, mas também humano, equitativo e sustentável. Os próximos 60 anos, sem dúvida, trarão maravilhas, mas também testarão nossa sabedoria, nossa ética e nossa capacidade de trabalhar juntos pelo bem comum. O caminho à frente exige tanto inovação ousada quanto profunda cautela.